Há cerca de 2 anos, sensivelmente, eu fiz um pequeno ensaio que depois suscitou algum interesse nos debates, porque eu afirmo que as identidades não são uma teoria social, não tem nada de científico. Elas são teorias que descambaram para a ideologia. Inicialmente procurava-se lhe dar uma característica de ciências sociais, mas mesmo isso foi perdido com o tempo, na medida em que se verificou que as identidades serviam para sublinhar aquilo que separa os seres humanos. São teorias que serviam para a formação de guetos ou para a formação de estruturas de discriminação. Determinados grandes países, utilizando a noção de identidade, para não dizer abertamente racismo, e manter uma ideia sobre a sua história e sobre aquilo que querem que ela seja hoje, ou seja, se opondo a novas configurações demográficas. Logicamente que sempre que na cultura a gente sublinha o lado específico de determinadas manifestações culturais, nós transformamos a cultura em arma de guerra, tem que se ter muito cuidado, foi isso que aconteceu com o genocídio do Ruanda. Então se insistiu muito na noção de identidade em países, por exemplo, onde se implantaram ditaduras, querendo apresentar essas ditaduras como consequência das identidades que apresentavam como identidades nacionais. Logicamente que isso começou a obstar cada vez mais aos direitos da cidadania e a identidade tornou-se então um inimigo mortal da própria cidadania em várias partes do mundo. Forças políticas muito ligadas a setores intolerantes por um lado, mas se queremos ser mais específicos, projetos autoritários e projetos mesmo totalitários. Inicialmente o texto era voltado para problemas da África, tanto no continente africano como o tratamento da diáspora africana fora da África, as discriminações que sofrem em nome dessas identidades. Portanto, a identidade é um fenômeno que se espalhou à escala mundial, que ganhou uma certa moda até começar a ser denunciada em vários meios acadêmicos, meios de pesquisa, e mais pesquisas vão ser necessárias para fazer demonstrações a vários níveis, e nós podemos, inclusive, esperar um confronto em torno disso. Ora, esse texto baseado na África, depois com os debates no Brasil, eu acabei acrescentando alguns elementos sobre o Brasil, alguns elementos que me pareceram importantes sobre o Brasil, e então foi feita uma nova edição, uma edição brasileira, além da edição portuguesa que eu apresentei antes, que está disponível nas livrarias portuguesas, que continua e cuja tese central, cujas descrições gerais são idênticas a esta edição brasileira. Com a diferença que a edição brasileira tem um outro título e que a edição brasileira aborda um pouco mais Brasil do que na edição que se publicou em Portugal. E atenção que o subtítulo é África e Reflexo Brasil. Portanto, não é reflexo no Brasil. O Brasil não é apenas reflexo de alguma coisa. O Brasil emite reflexos. E, de fato, o Brasil tem origens, as origens coloniais do Brasil são origens que apontam muito para a existência de racismo, um racismo que se prolongou porque o poder também prolongou aspectos de colonialidade. Então, todo este conjunto, todo este quadro merece um estudo. No meu ensaio digamos, com um começo de estudo e, ao mesmo tempo, trazer para o Brasil debates que já estão em outras partes do mundo, com autores importantes que assinalaram sérios problemas nessa teoria das identidades, que no texto eu defendo que é ideologia, o que significa que ela tem que ser estudada como tal e provavelmente continuará sendo. Para quem estiver interessado nessa problemática e para quem tiver interesse em ter o livro, eu aconselho que no momento, com as dificuldades de distribuição pelas livrarias, é algo sempre que foi muito demorado no Brasil, e agora está mais ainda com diversos problemas, eu aconselharia que realmente encomendassem, que até é com desconto, que encomendassem na própria editora, na Garamond. Eu vou tentar aproximar a minha câmera do site da Garamond para vermos então se fica bem fixado aqui. Aqui está garamond.com.br, agora está legal, e muito obrigado pela atenção.